Perfeito, obrigado. Bom, gente, bom dia, mais uma vez. Quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui. Eu sou um estrangeiro aqui nesse curso, mas vou me esforçar para dialogar com vocês da melhor maneira possível. Eu fui professor da primeira edição desse curso e a minha experiência foi muito positiva, eu fiquei muito grato com o resultado e já estou contando os minutos para a gente se encontrar no nosso encontro presencial no final da disciplina, lá em 13 de junho. Bom, é muito gratificante estar aqui e eu espero que vocês tenham essa sensação também. Vou me apresentar rapidamente. Como eu disse, né, eu sou graduado em jornalismo pela FIC, que é onde vocês agora estão estudando, e em artes visuais, habilitação design gráfico pela Faculdade de Artes Visuais da UFG também. Sou mestre em cultura visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. E sou professor já há muito tempo, há uns mais de 20 anos, sempre nessa área de design gráfico, para quem não é designer. Então, eu acho que eu criei mais ou menos uma especialidade nisso, que é ensinar questões de design gráfico para relações públicas, jornalistas, bibliotecárias e bibliotecários, ou seja, pessoas que não vão trabalhar apenas com design gráfico, mas que design gráfico é mais uma atividade, mais um conhecimento que pode ser aplicado na profissão de vocês. Costumo dizer que o design gráfico é uma área múltipla, que atende assim, a quase todos os campos do saber e quase todas as formações profissionais. Então, assim, se você é farmacêutico, se você é advogado, se você é arquiteto, provavelmente em algum momento você vai precisar da ação, né, e da atividade de uma pessoa que trabalha com design para facilitar sua comunicação com seus clientes, com as pessoas que você atende, para apresentar melhor os serviços que você vende, né? Então, e claro, não seria diferente aqui na biblioteconomia, que é uma área que, inclusive, assim, trabalha, né, como trabalha com informação, de alguma maneira depende também das ações de comunicação basadas nas melhores práticas de design gráfico. Bom, antes de falar aqui sobre esse conteúdo, vamos falar um pouco sobre o nosso sistema de aula, o plano de aula, como é. Como eu não estou dominando aqui a tela, eu vou pedir que quem esteja com disponibilidade acompanhe aí a leitura do plano de aula, que eu acho que ela é muito importante para a gente entender. E à medida que vocês forem tendo, caso tenham, né, vão tendo dúvidas, podem colocar aqui no chat. Eu vou, na medida do possível, ficar de olho aqui. Bom, lá no plano de aula tem meu nome, né, e o meu e-mail. Eu coloquei um horário de atendimento bem ampliado, porque realmente no horário comercial eu estou sempre atento ao e-mail e vou tentar responder vocês o mais rápido possível. Nós vamos ter a ajuda luxuosa de 3 tutores, sou super grato a André e ao Felipe por terem disponibilizado 3 tutores para essa disciplina, que é bom porque é uma disciplina que tem um caráter bastante prático, assim, metade dela é prática e vocês vão colocar a mão na massa e fazer atividades que não são autocorrigíveis. Então, o trabalho do Josué Pereira Santos, da Larissa Cavalcante e da Sara Vieira vai ser fundamental. Vocês estão na sala, Josué, Larissa e Sara? Se tiverem, gostaria que vocês dessem um alô. Estamos aqui. Quem está falando agora? Que agora você tá? Isso. Então, tá bom. Larissa e Josué também estão por aí? Talvez sim, talvez não. O José já foi
A Larissa está. Mas eu acho que ainda não chegou, não. Tá bom, não tem problema. José trabalhou comigo na primeira vez que eu ministrei essa disciplina. Então, ele já tem bastante experiência, inclusive com a correção, né, dessas atividades. E foi muito gratificante. Então, deu tudo certo. Então, acredito que agora vai ser da mesma maneira. Bom, essa é uma disciplina de 60 horas, né? Está começando hoje, embora lá no plano de aula estava que era dia 4, mas oficialmente a abertura é hoje. E o último encontro é dia 13/6. Como eu disse para vocês, estou esperando já ansiosamente, sobretudo para ver quem é de fora, quem não é de Goiás, quem é de... Eu lembro que na outra edição, nós tivemos muitos estudantes de Pernambuco, da Bahia, do Tocantins. É muito legal ver essa troca cultural. Bom, vamos lá. A ementa, então. Editoração eletrônica de textos e outros formatos eletrônicos e digitais. Conceitos, métodos, técnicas e processos de produção de diversificados conteúdos digitais. Criar, avaliar e aplicar ferramentas para a editoração de livros, periódicos, eventos, sites, portais e repositórios eletrônicos e digitais. Tem uma ênfase, assim, que não está aqui, né, na ementa, mas que é no livro impresso mesmo. Mas a gente vai trabalhar também com o sistema SER de divulgação científica, né, de revistas científicas, e em pequenos objetos, pequenas peças que vocês poderiam usar para divulgar uma ação na biblioteca, fazer um convite, um pequeno evento científico, ou grande evento científico, não importa. Ou seja, entender o mínimo, assim, para fazer ou para conversar com quem estiver trabalhando com vocês no campo do design. A minha intenção aqui é claro, fazer com que vocês tenham ferramentas para criar, no mínimo, um folder, um cartaz, uma peça gráfica que vocês mesmos possam usar. Ou para saber demandar, né, caso vocês tenham uma estrutura de trabalho melhor e mais complexa, que tenha profissionais ou de comunicação ou de design que vocês vão comandar e vão chefiar. Então, eu acho que é muito importante, né? As bibliotecas, especialmente, são locais múltiplos hoje em dia que atendem a inúmeras demandas, né? Não são só repositórios e locais para se guardar e acessar documentos e livros, mas ao redor do mundo elas estão se redesenhando e cada vez mais elas atendem públicos diversos e com demandas muito diversas. Então, as bibliotecas muitas vezes são espaços de exposições, né, de mostras, de ações culturais. Então, assim, são inúmeros eventos que são realizados nesses espaços e isso é muito importante. Assim, eu acho que saber, né, se comunicar. Além disso, tem as redes sociais que estão aí, todo mundo usa e todo mundo precisa. Então, assim, eu estou falando de biblioteca de maneira mais geral, mas, né, poderia ser qualquer outro espaço de armazenamento, acervo, controle de documentos que vocês venham trabalhar no futuro. E as bibliotecas, elas são muito especiais porque elas atendem diretamente o público, né? Não é um tipo de trabalho de repositório e arquivamento que fica fechado para institutos de pesquisa ou museus. Então, como desde, não sei, a divulgação sobre um evento ou até um aviso de que naquele feriado a biblioteca estará aberta ou não estará aberta, novos horários de funcionamento. Então, tudo isso, as redes sociais são utilizadas hoje em dia, né? É o meio com que as pessoas, a sociedade, de maneira geral, conversa com as instituições. Então, assim, eu tive nos últimos 6 anos na Secretaria de Comunicação da UFG e a gente percebeu que ninguém mais usa um telefone ou saque para ligar e pedir informações. As pessoas vão lá no Instagram e no direct elas mandam, né, o pedido de alguma informação ou alguma reclamação. Então, isso, claro, vai acontecer também com as bibliotecas, caso elas tenham redes sociais. O mesmo para comunicação interna também, né, caso haja. Ou seja, trabalho e atividade que não vai faltar. Bom, o objetivo geral da disciplina é conhecer, né, meios e ferramentas que favoreçam a produção e a leitura de peças de comunicação visual, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Mesmo que vocês não executem
vocês talvez tenham que demandar isso, né, em equipes que vocês, porventura, venham a chefiar, e isso é mais uma forma de conhecimento. E eu tenho tido gratas experiências de, vez ou outra, algum estudante resolve se especializar em artes visuais. Então, assim, você é uma bibliotecária, um bibliotecário, mas que resolveu fazer depois da sua graduação, fazer uma especialização, não sei, em design gráfico, né, para trabalhar especificamente com a comunicação visual na instituição, no espaço que você trabalha. E não há nada que impeça, né? São áreas afins e que rapidamente você pode adquirir um conhecimento bastante aprofundado e bastante prático sobre esse campo e ampliar muito mais os horizontes de atuação profissional. Os objetivos específicos, então, estão aqui: propiciar conhecimentos sobre as artes gráficas numa linha histórica, adquirir condições técnicas de elaborar peças gráficas e aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina, além de desenvolver o projeto gráfico de um livro, é o que a gente vai fazer no final da disciplina. Não é um livrão, não é um livro de verdade, é uma simulação de um livro, né? Mas tudo que a gente vai ver ao longo do semestre, a gente vai colocar em prática nessa última tarefa. E, como eu disse a vocês, é algo que deu certo e foi funcionou muito bem, assim, não houve problema nenhum. Ou seja, já foi experimentado, já foi testado, que a gente costuma dizer que uma disciplina leva pelo menos 6 meses para ela funcionar. Ou seja, só depois da primeira turma que a gente vai ver se aquilo que foi planejado, né, deu certo, se os alunos conseguiram caminhar por ali, se o resultado foi o que se esperava. E, como eu disse a vocês, né, eu fiquei muito grato pelo resultado que nós obtivemos na primeira rodada desse curso. Bom, esse semestre eu quero melhorar, inclusive, eu planejei fazer mais videoaulas, que sejam curtas, mas além do livro que a gente vai utilizar, e ele é muito bem redigido, está muito bem preparado, eu vou, para cada tópico, eu vou fazer uma videoaula também e vou disponibilizar sincronamente, ou seja, vocês podem assistir a qualquer momento, para ajudar. E aí, vendo o vídeo, lendo o livro, caso haja alguma dúvida, é só, né, entrar em contato, como vocês já estão super acostumados aqui nessa modalidade. Bom, hoje é a aula inaugural introdutória, então, né, a gente vai ter plantão semanal de dúvidas com acompanhamento meu e dos tutores. Material de estudo, né, vai estar no Moodle, como vocês já sabem. Lá pelo Moodle também eu vou pedir as atividades e as tarefas, que também vai ser onde vocês vão postar. O nosso livro base, já vou falar sobre ele, mas ele é escrito pelo Jair Ederson Passos. Como eu disse, né, vou trazer as videoaulas, que vão ser resumos, né, vão ser pequenas, para ninguém ficar horas assistindo. Bom, os conteúdos são, então, que é o que a gente começa hoje, editoração eletrônica, né, o que é editoração eletrônica. A gente vai falar um pouco sobre percepção visual e princípios básicos do design gráfico, vamos falar sobre isso hoje ainda. 2, história da comunicação, escrita e reprodução de textos, desde as pinturas rupestres, né, escrita cuneiforme, passando pelas primeiras civilizações lá da Mesopotâmia e do Egito, até chegar no alfabeto latino, né, na criação do alfabeto latino, que é o que nós usamos aqui no Ocidente, que surgiu na antiga Roma. No conteúdo unidade 3, a gente vai ver processos atuais de editoração, um pouquinho sobre a Idade Média, né, a retomada do olhar para a produção humanística no Renascimento, e aí vem Gutenberg, que é fundamental, já está aí agora na primeira unidade, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Todo mundo tem que saber quem que é essa pessoa, né? Johannes Gutenberg. Um pouco sobre a Idade Moderna e a Revolução Industrial, as principais correntes artísticas que foram aplicadas ao design, como o Art Nouveau, o Art Deco, depois a Bauhaus, até chegar nos softwares de editoração. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles também, sobre esses softwares. Bom, aí editoração, lá no conteúdo 4, editoração no contexto científico, a gente vai ver um pouco sobre periódicos científicos, né, algo muito importante. O Brasil
Em alguns anos recentes deu uma marcha ré social nesse sentido, mas agora está tentando retomar a importância de divulgação da ciência, né, de organização, né, dos dados da produção científica, e ela passa muito pelas universidades aqui no Brasil. A gente vai ver o uso do ser, como eu falei para vocês. A gente vai ver alguns pontos muito ligados à comunicação. Hoje a gente vai ver um pouco, mas a gente vai investir mais isso lá no conteúdo 5, com a Gestalt do objeto, né, que estuda a questão das formas e como o design usa isso, legibilidade, grids, cores, que é meu tema favorito. Eu tenho um estudo bastante profundo sobre cores na comunicação e acho que é muito importante, tipografia e a estrutura do livro em si. E, por final, conteúdo 6, a gente vai desenvolver, então, esse livro, como eu falei para vocês, né, projeto gráfico de um livro. Os critérios de avaliação, a tabela de avaliação está aí. Eu não vou falar de um por um, só vou dizer que em alguns momentos a gente vai ter, então, peças gráficas para desenvolver. Eu costumo dizer, assim, puxando a sardinha para minha brasa, ou a brasa para minha sardinha, que essa é uma disciplina de relaxamento da mente, assim. Eu sei que vocês têm disciplinas pesadas, estava ouvindo a Geisa falar daqui a pouco, né? Ela vai falar muito sobre a questão da comunicação, da significação dos processos de comunicação, né, de semiótica. Eu já vi que de cara ela já trouxe a Lúcia Santaella, que é uma escritora pesada, assim, no sentido de ser muito respeitada, né, mas é um conteúdo mais complexo. Aqui não, a gente vai ver, não estou falando mal da disciplina da Geisa, não, mas é porque aqui é uma quase terapia ocupacional. Então, assim, a gente vai entrar lá no Canva, fazer um cartaz, escolher cor, escolher letra. É algo que, assim, embora tenha uma teoria, mas tô querendo dizer, é relaxante, assim, é tranquilo. Não, só se realmente alguém aqui no grupo realmente detestar qualquer relação com design, com imagem, mas é muito raro, porque a gente está mergulhado, né, em design, em tudo que a gente faz. Assim, se a gente sai de casa e vai à padaria, é uma placa, é um cartaz, é um outdoor. Na padaria tem lá, no elevador do prédio, tem lá os comunicados de caixa, banheiros, ou seja, a gente, o tempo todo a nossa vida é permeada, né, por ações de design gráfico. Sem falar nas redes sociais, né, no TikTok, no Instagram, nos jornais e revistas que a gente lê, nos livros que a gente lê. Então, assim, até nos programas de TV, né, nas aberturas das séries, dos filmes, tem design gráfico. Ou seja, o tempo todo a gente está mergulhado. Então, o nosso olhar já está treinado, de certa forma. A gente só vai pensar isso um pouco mais racionalmente. E aí, as peças que nós vamos pedir, vai começar com elaborar o projeto gráfico de um cartaz, né, que é uma peça gráfica bastante elementar, uma única folha, né? Elaborar o projeto gráfico de um folder, aí um pouquinho mais elaborado, a gente vai cada vez aumentando um pouco mais. Elaborar o carrossel de 5 lâminas para as redes sociais, que é algo muito... é um exercício que às vezes a gente não para pensar, né, mas se vocês começarem a olhar com mais atenção as redes sociais de algumas instituições, sei lá, BBC, por exemplo, G1, vocês vão ver que elas têm uma característica, assim, as informações não estão soltas. Se vocês olharem uma postagem de hoje, uma de ontem, uma da semana passada, do mês passado, do ano passado, vocês vão ver que tem sempre algumas características que rapidamente você identifica que sei lá, o G1, por exemplo, né, que usa vermelho, a BBC também usa um vermelho meio tendendo para o vinho, o Estadão usa um azul, e por aí vai, né? A agência Lupa, de checagem de fatos, que é muito legal, usa amarelo, e uma certa tipografia, né? Um desenho de letra. Então, assim, tanto que se você gosta daquele conteúdo, quando você se depara com ele lá, quando estiver scrollando, né,
o seu Instagram, por exemplo, você já dá uma certa satisfação de você ver que um conteúdo que você gosta e que você geralmente dedica um tempinho para ler, para ver com mais atenção, o seu cérebro rapidamente assimila, né, que aquele conteúdo é válido para você, né, e pode trazer algo de interessante. Então, assim, é muito legal, né, pensar isso mais atentamente no caso das redes sociais. E, por fim, a gente vai fazer a nossa proposta de livro. Para quem tem filhos, eu sugiro livros infantis, que sempre são muito visuais, né, muito... Eu não tenho filhos, mas eu tenho aqui pelo menos uns 30 livros infantis. Quando vocês forem à FIC, né, convido vocês a visitarem lá o projeto que a professora Graça comanda lá, o Libres, e que tem uma coleção de livros infantis incríveis. Eu estou falando aqui, não sei se é a Graça ainda, mas eu acho que é, né? Se alguém souber, me corrija, se não for. É ela sim. É ela, né? Professora Graça. Porque é uma biblioteca itinerante, às vezes, né? Que corre a cidade, que é muito, muito bacana. Então, assim, eu particularmente gosto muito de ilustração, gosto muito de imagem e gosto muito do livro infantil. Eu compro simplesmente pelo prazer de me deleitar com o design dos livros. Então, para quem tiver filhos, sugiro, talvez até criar uma história, pequena história ao longo do semestre. Eu não vou cobrar isso, né? Eu vou cobrar conteúdo textual, vocês podem usar texto falso, mas por que não, né? Pensar já em uma produção que depois vocês possam mostrar para os filhos de vocês. Ou não, né? Ou podem fazer livros, não sei, desde receitas até assuntos mais pesados que vocês pensarem, sei lá, sobre a origem do cosmos ou fissão nuclear, não sei. E é isso, né? Essa é a última atividade, que também vai ser divertida, vocês vão ter todas as orientações para chegar lá nesse dia presencialmente, fazer a produção com bastante calma. Bom, a bibliografia está aqui. A gente tem um livro, né, base, que é o que a gente realmente vai utilizar, mas é a construção do livro, a produção gráfica do James Craig, a design do livro do Handel, Fundamentos da Comunicação Visual, do Bob Bergston, Psicodinâmica das Cores em Comunicação, que é um clássico do Modesto Farina, e Planejamento Visual Gráfico do Milton Ribeiro. Alguém tem alguma coisa? Ana Ludmila, seu microfone está ligado. E a Ana levantou a mão, professor. Ana, pode falar. Eu não estou vendo a tela, por isso que eu não... Obrigado pela ajuda. Sara. Pode falar ou pode escrever? Vamos ver. Vou voltar lá. Quer falar? Você está com a mão levantada? Ah, sim. Pode falar. Oi, me ouve? Ouço perfeitamente. Que bom que você está falando. Bom dia. Bom dia. Eu tive um probleminha no começo aí, não consegui acessar logo de início. Então, sobre essa editoração do livro que nós vamos fazer, esse final, vamos usar algum software? Como vai ser? E vai ter software livre, gratuito? Sim. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Guarda sua ansiedade aí. Tá. Tá bom. Sim, vamos usar um software. Vou falar dos super profissionais, mas vou falar do que a gente vai usar, que todo mundo tem acesso. Aí daí eu vi você dizendo também sobre o Canva, né? Eu tenho pouca habilidade com o Canva, mas acredito que não vai ser nada muito complexo, né? Não, é o Canva mesmo que a gente vai usar. É o Canva. Exatamente. Que todo mundo tem acesso em qualquer lugar, mesmo com uma conexão ruim, ele roda, né? Sim. E já aproveitando a oportunidade, caso você saiba de algum curso gratuito, né, que a gente possa estar fazendo para melhorar a habilidade com o Canva também, seria uma boa indicação. Tá bom. Eu vou indicar também os tutoriais, assim, que são bem tranquilos. E pelos próprios exercícios que a gente foi fazendo aqui, Ana, você vai ver que a gente já vai, quando chegar daqui a um mês, você já vai ter avançado bastante. Tá certo. Só mais uma questão, nós vamos utilizar
o livro base da disciplina ou vamos ter outros materiais além desse? O livro base. A gente vai usar ele mesmo, assim, do início ao fim, e ele vai ser... Ele é muito bem redigido, muito bem montado, e ele é agradável, assim, o texto é agradável, ele é fácil de ser lido. Então, a bibliografia está aqui, né? Caso vocês precisem, queiram se aprofundar em um ou outro tema, ou depois no TCC de vocês, precisem desse material mais aprofundado. Mas se não, mas o que a gente vai usar é o livro de Jair mesmo. Certo. Aí no dia do encontro vai ser só a apresentação, talvez em formato de slide, do que nós fizemos? Eu não me lembro exatamente como foi o ano passado, mas eu acho que é isso. Eu não me lembro se foi a apresentação ou se vocês fazem lá na hora. Tá ok. Vou rever a passada e vou falar com a Keila, que foi quem me orientou na outra vez. Mas eu me lembro que o tempo foi super tão bem aproveitado que sobrou tempo para as pessoas organizarem uma saída para almoçar ou para tomar cerveja, uma coisa assim. Quem era de fora, para conhecer Goiânia, eu me lembro que eu participei um pouco dessa conversa. Obrigada. Tá bom, de nada. Obrigado pela participação. Terminando aqui o plano, gente. Bom, então estão aqui as semanas divididas, não vou ler uma por uma, tá tudo bem. Eu me atrasei aqui nesse começo, né? Inclusive vocês falaram com o Antônio, era para começar, já ter disponibilizado dia 4, e aí era para fechar segunda-feira. Essa primeira unidade aqui. Então, como eu achei na minha cabeça que a aula inaugural era que realmente inaugurava tudo hoje, dia 9, então eu vou manter essa atividade que eu vou lançar hoje aberta até quinta-feira, meia-noite. Caso alguém tenha algum problema e não consiga, mas assim, agora ainda não tem nada prático, podem ficar bem tranquilos. Aí me avisem individualmente que a gente dá mais um tempo. Muito bem. Deixa eu só ver se eu estou bem aqui nos meus horários. Eu morro de curiosidade, como eu falei para vocês. Coloquem aqui no chat se tem alguém de fora que não é de Goiás ou de Brasília. Brasília e Goiás estão quase iguais. Não, Brasília também, pode ser. Só para matar minha curiosidade. Para eu saber com quem eu estou falando direito. Enquanto isso, eu vou começar essa parte aqui, que é sobre editoração eletrônica. Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Olha, eu sou do Mato Grosso do Sul. Ou seja, que já foi Mato Grosso um dia. Nova Friburgo, muito bem. Nova Friburgo, devem estar se preparando para o frio já, né? Maio já começa, imagino que já começa a esfriar. Bom, gente, Ceará, olha, morando em Goiânia, tô bem. Maiara. Antônio, eu consigo passar o slide? Não, tem que ser você. Professor, consegue. Na parte inferior, deve estar aparecendo, acho que uma setinha, talvez. Deixa eu ver se é isso aqui que eu vou mexer. O meu design aqui de página. Deixa eu ver se eu consigo subir. Ah, subi. Deu certo. Ah, deu certo agora muita coisa. Talvez até compartilhar minha tela, né? Agora que apareceu, estava tudo escondido aqui atrás. Beleza, obrigado. Gente, então é isso, né? Eu já falei para vocês, sou formado em jornalismo e artes visuais, aqui pela UFG mesmo. Sou mestre em cultura visual. Nasci em Campo Grande, morei no sul do Mato Grosso do Sul até os 12 anos, e minha família se mudou para Goiás. Desde então, estou vivendo aqui. Jacareí, São Paulo, ó, e Rio Grande do Norte, vivendo em Brasília, a Ingrid e a Luciana de Jacareí. Muito bem, obrigado. Gostei de saber. O que é editoração eletrônica? Lá no livro já, ele pergunta de cara já, né? O que é editoração eletrônica? Se a gente tem uma noção disso, assim, sem ter visto ainda o conteúdo aqui agora.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de arriscar um palpite? A Ana já está demonstrando que ela sabe do que se trata, porque ela já até falou do programa que a gente vai usar, né? Então ela está entendendo o que é. Mas alguém está chegando assim, totalmente de fora e acha que não tem ideia e gostaria de arriscar um palpite, ou alguém que sabe o que é, gostaria de falar alguma coisa. Pode falar, pode escrever aqui. Espera um minuto. Eu conheço o Canva, mas assim, eu estou patinando ainda, né? Eu às vezes preciso utilizar no meu trabalho, Uhum. e aí, só que assim, perco tempo demais, por isso que eu preciso. E você trabalha com o quê? Eu também trabalho em universidade, Legal. aí eu trabalho na parte acadêmica. É uma unidade de ensino, assim, uma faculdade? E aí trabalho na parte acadêmica com cursos também de graduação. Legal. E que área que é? Atualmente na área de exatas, 3 cursos de área de exatas. Você tá exatamente assim o que eu estava dando de exemplo, né? Ou seja, você não é designer, está passando um helicóptero aqui, não sei se está interferindo, mas que você precisa de designer, né, o tempo todo. Assim, Exatamente. Não sou da área, mas a gente tem que acompanhar essas tecnologias. Exatamente. E aí, para quem não é, assim, acaba que com o excesso de trabalho que a gente tem e com habilidades que a gente não domina, você perde muito tempo, né? Mas você faz o necessário. Você tem que cavar um horário a mais lá no seu horário laboral para criar uma peça, né? E aí, se realmente Exato. você não está acostumado, você vai demorar, vai levar mais tempo. Isso mesmo. Obrigado pela participação, Ana. Lorena, você quer falar? Eu escrever? O que você acha melhor? Olá, bom dia, professor, bom dia, colegas. Bom dia. Eu queria falar sobre a editoração eletrônica que você está mencionando agora. A editoração eletrônica é um recurso tecnológico em que a gente cria o livro a partir da tecnologia, usando a capa, o formato, o processo de escrita, que é a tipografia, e a gente faz todo o recurso visual contemplado nesse livro. Inclusive, eu já até estudei alguns conceitos básicos de web design também. Legal, isso mesmo. Está completo seu contexto, sua explicação. A editoração eletrônica existe para facilitar, né, a leitura dessas peças gráficas. O Bruno colocou aqui também. Editoração é definida como conjunto de teorias e técnicas industriais e planejamento visual aplicado ao processo editorial. Exatamente. Aliás, essa palavra editorial é uma palavra-chave aqui para nós. Ele completa, ela envolve a preparação, execução, distribuição de obras como livros, revistas e jornais. Exatamente. Você vai ver que eu até vou falar disso aqui. E a Telce, ou Telce, é a Telce, certo? Está dizendo aqui sobre a criação de textos e imagens em formato digital. Esse eletrônico puxa para o digital, né? Editoração nem sempre foi eletrônica. A gente vai ver um pouco dessa história. Inclusive, se vocês, quando virem, né, para o encontro presencial, se tiverem oportunidade, visitem o ateliê tipográfico, que está sendo conduzido pela uma espécie de museu, laboratório, aqui da FIC, da Faculdade de Informação e Comunicação, e está sendo conduzido pela professora Andréia, aqui da Biblioteconomia, e é um exemplo muito legal, um espaço muito legal para a gente pensar a história da editoração, da composição, né? Porque o ateliê tipográfico são tipos móveis, letras soltas de metal, como eram feitas, sei lá, desde do Gutenberg, lá de 1600, 1500 mais ou menos. Gutenberg viveu 1400 e pouco, mas a difusão, né, dos tipos móveis começa lá no século XVI. E o ateliê tipográfico tem foi doado, né, para a universidade, e a universidade também, o equipamento que a universidade tinha, e está agora nas mãos do curso de biblioteconomia. E é um espaço muito bacana, assim, para conhecer, né, esse processo. Só que não eletrônico, ele é um acervo histórico de produção, né, de materiais. Muito
bem. A editoração eletrônica não está ligada, né, essa disciplina aqui, de certa forma, ela não está ligada diretamente ao curso de biblioteconomia. É uma área, por isso que eu estou falando que eu sou um estrangeiro e essa é uma área externa. É uma área afim, com certeza. A Ana deu exemplo aqui, né, ela está trabalhando com educação, numa faculdade da área de exatas, e ela precisa usar ferramentas, programas e conceitos sobre design gráfico o tempo todo no trabalho dela. Isso, se não acontece com vocês, algum momento vai acontecer também, né? Ainda mais que a área da informação é uma área que as pessoas já esperam que quem está trabalhando ali vai entender de algum processo comunicacional também. Então, assim, não é a nossa obrigação, mas meio que entre alguém que, sei lá, alguém que trabalha com engenharia, alguém que trabalha com agronomia, alguém que trabalha com odontologia, assim, áreas que são muito díspares dos processos comunicacionais ou artísticos, e já a editoração, a bibliotecária, ou bibliotecário não, né? Então, é uma área afim, é muito próxima, assim, do design ou da comunicação. Então, por isso que as pessoas já esperam e às vezes cobram, né? Bom, esse campo, né, o design, é uma área do conhecimento, ele é multidisciplinar e ele atinge muitas outras áreas. Eu falo que ele é multidisciplinar porque ele pega emprestado alguns conceitos, às vezes, da física, sobre questão de cor, por exemplo, né, a dispersão das cores no espaço, algumas questões muito técnicas da indústria gráfica, né, como produção de textos, reprodução de textos, né, no caso da oficina gráfica mesmo, questões do próprio design, como desenho de letras, né, tipografia, da imagem, como fotografia, da ilustração, né, produção de artes, da informática, porque o tempo todo a gente usa as máquinas, né, os computadores. Então, assim, une conhecimento de várias áreas para produzir uma peça que seja esteticamente bonita e que comunique algo, né, para quem estiver olhando para ela. E dentro do design, tem muitas áreas do design, assim, se vocês vocês já devem ter visto, né, esse nome já está sendo bastante usado há um tempo. No Brasil, a gente não tem uma palavra para esse desenho de projeto, que é o design. Na França, na Inglaterra, sei lá, né, nos Estados Unidos, quem fala inglês, por exemplo, tem lá, né, design, que é o que a gente usa, importado, já que tem essa hegemonia dos Estados Unidos, e eles têm outra palavra para o desenho artístico, que é draw. Na Espanha, por exemplo, tem desenho para quem fala espanhol, desenho para esse design de projeto e de burro para o desenho artístico. Na França também tem a mesma coisa, né, no francês, ou seja, mas no português não. A gente tem o desenho artístico e quando a gente fala em design, geralmente a gente está falando desse desenho técnico para projetar alguma coisa. Então pode ser design automobilístico, pode ser design de joias, pode ser design de moda, ou fashion designer, que antigamente a gente chamava de estilista, né, a pessoa que desenha peças de roupa. Pode ser o design, eu tenho visto recentemente, assim, design de cabelo, né, hair design, eu vejo, não é mais cabeleireiro, hair design. Não é mais design de sobrancelhas, eu já vi lugar, assim, sei lá, Pink Mix tem aqui na minha rua, design de sobrancelhas e design de unhas, né, então, ou seja, teve um projeto de fazer alguma coisa visual, as pessoas estão adotando o nome de design. Então, a gente acabou adotando aqui no Brasil e a gente usa, né? E das sub-áreas do design, tem um que é o design gráfico editorial, que é esse que vai dizer respeito à nossa produção aqui. Que, como disse o Bruno, é o design que cuida da produção de jornais, revistas, livros, né, da web, de marcas, assim, o desenho, né, o branding que a gente chama, que é o desenho sei lá, o desenho da Coca-Cola, né, que existe há muitos anos, com aquelas letras cursivas, que as crianças não sabem ler, mas elas veem o desenho da Coca-Cola e elas sabem que é Coca-Cola. Elas não sabem ler ainda, sei lá, tem 4 anos, mas elas veem o desenho do McDonald's, a marca, e elas sabem que é o McDonald's. Então, isso é design também. Ô, professor, eu queria Pode saber, falar. saberia me responder
a semelhança ou a proximidade entre um cartunista, né, e um web designer, por exemplo, quem trabalha com artes gráficas e um cartunista, né, por exemplo, quem faz um gibi, algo nesse sentido. Talvez o cartunista foi ali o primórdio, né, iniciar o início aí dessa tecnologia de hoje, não sei. Uma pergunta. O cartunista está muito ligado à produção de imagem, né? A fotografia só surge na metade do século XIX. Antes, o que a gente tinha era o desenho, né, para reproduzir imagens. Então, é aí que surgem, né, os chargistas. A primeira imagem produzida no Brasil é mais ou menos de 1823, eu acho, que circulou no jornal, e é um cartoon mesmo, é uma charge. Charge, geralmente, ela é um pouco mais séria e ela tem um caráter mais jornalístico. Tá nos jornais, geralmente na Folha de São Paulo, lá tem chargistas, né, que fazem uma crítica social. O cartoon, como você mesmo disse, né, envolve criatividade, geralmente é alguma coisa mais ficcional. Por exemplo, Snoopy, o João Garcia abriu seu microfone aí. Não sei se você quer falar, fazer algum comentário. Snoopy, Garfield, Mônica, são cartunistas, né, são cartoons. Então tem a ver mais com as histórias em quadrinhos. Tem a ver porque eles trabalhavam juntos, assim, em algum momento esses profissionais trabalhavam no mesmo espaço. Mas o design ele é muito mais racional, vamos dizer assim. Tem muito mais a ver com técnica de reprodução, né, de textos, do que artístico. Então, assim, o cartunista, ou o chargista, ou o caricaturista, ou a ilustradora, o ilustrador, é um profissional que tem um caráter mais artístico, embora trabalhe ali com, né, se estiver trabalhando em jornal, trabalha com a corda no pescoço, por causa dos horários, né, não é igual um artista, sei lá, Leonardo da Vinci levou 4 anos para pintar a Mona Lisa. Não é desse jeito, né? É um profissional que está recebendo para fazer a produção. Mas é um pouco mais, tem mais liberdade. Já no design gráfico, os profissionais eles têm que trabalhar com uma técnica mais apurada, não dá para ficar inventando, embora tenha, né, conceitos de estética, um pouco um olhar artístico, assim, porque eles vão trabalhar com cores, desenho de letras, mas é um trabalho muito mais técnico. Obrigado pela pergunta, que me deu a oportunidade de falar um pouco sobre imagem também. Vou passar aqui. Antes de falar de introdução, vamos falar um pouco sobre os programas. Até os anos 80, a diagramação dos jornais, dos livros, das revistas, elas eram todas feitas à mão. Então, assim, quando eu estudei aqui na Faculdade de Comunicação e de Informação e Comunicação, a gente, né, datilografava os textos numa máquina de escrever, depois a gente alguém fotografava, né, um técnico fotografava esses textos, a gente fazia um cálculo matemático para saber quanto que eles iam ocupar na página em branco, e depois imprimia isso, recortava e montava à mão a página que seria a página do jornal. Era um processo muito manual, né? Os jornais também faziam isso. Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, The New York Times, todos os jornais no mundo, até a metade dos anos 80, 1980, eles faziam esse mesmo esquema, que era imprimir folhas com tiras dos textos e montar. Os livros também, né? Eles eram feitos por tipografia, montados ali manualmente, né, naquela bandeja que a gente chama de componedor, e iam colocando as letras, letra por letra, e essa montagem era muito lenta, por isso que imprimir era caro, por isso que o livro era tão mais caro, né? Imagina, não sei se tem alguém aqui 40 a mais, mas a gente teve um boom das enciclopédias, né? Quando não havia ainda internet, não havia Google, não havia ChatGPT, não havia nada disso. Então, assim, as famílias, elas gastavam um dinheirão para comprar uma enciclopédia. Era o preço de um carro, que se pagava, assim, ao longo de muito tempo. E era um bem da família. Quando a família, sei lá, o pai morria, né, a enciclopédia era herdada por alguém.
E é lógico que quase ninguém tinha, assim, era classe média para cima, e olhe lá ainda, se tivesse muita ênfase na educação. O Bruno está dizendo aqui que sim. A Barça, exatamente. A Barça era vinda da Inglaterra, grã-bretânica, né, e tinha uma correlata francesa, que era a Delta Larousse. A Delta Larousse tinha 15 volumes, belíssimos, assim. E é lógico que tem toda uma questão cultural, né, porque eu acessava mais a Barça, porque meu tio tinha. Então, muita coisa sobre a França, porque era francesa. Publicada no Brasil, em português, mas assim, muita coisa sobre pintores franceses, cultura francesa. Os tópicos sobre a França eram bem maiores, ou seja, né, uma maneira de aculturar, de certa forma. Né? As enciclopédias, quando elas foram criadas por Diderot e a equipe toda lá dos iluministas, nossa, elas foram assim, reunir toda a sabedoria humana, né, todo o conhecimento humano em alguns fascículos, é uma coisa genial. Então, assim, isso tudo no momento que você realmente precisava produzir à mão esses materiais. Bom, dito isso, a partir dos anos 80, então começa a ter a revolução dos computadores, né? Eles começam a chegar nos lugares, assim, para produzir jornais, revistas, as peças gráficas, tudo, né, que passa pelas gráficas. E no comecinho, lá no começo dos anos 90, as gráficas começam a fazer uma virada, já de não produzir só mais materiais com composição à mão, com tipos móveis ou máquinas, né? Já tinha, desde os anos da virada do século XIX para o XX, já tinha as linotipos, que eram máquinas que eram como se fosse de datilografia, que você ia digitando o texto ali, datilografando o texto, e iam caindo as letras já na malinha, depois elas eram fundidas, tal. Tinha caldeira, né? Um trabalho bem complexo. Demorado também, mas é muito mais fácil do que fazer à mão. Mas boa parte das gráficas pequenas, né, que a gente tem no interior, até hoje existem ainda, elas trabalhavam com letras soltas, dos tipos móveis. Então, isso era chamado de composição, é você montar, né, você montar a página para depois ela ser impressa. Muito bem. Então, os primeiros programas que apareceram de diagramação, né, de montagem de páginas, foram um chamado PageMaker. Eu fazia o 4º ano de jornalismo quando eu estava fazendo meu TCC e eu fui com uma amiga numa gráfica aqui em Goiânia. Não era gráfica, era um escritório de design mesmo, de um cara que tinha acabado de chegar da Alemanha e ele tinha trazido equipamentos, né, e muitas novidades. Ele era de Goiás, foi morar uma época na Alemanha, se casou, voltou e ele abriu esse escritório que chamava OCO, Oficina de Comunicação. E lá na OCO, foi a primeira vez que eu vi um computador e ele montando. A gente levou uma cartilha que a gente fez, nosso TCC era para fazer uma cartilha informativa sobre transmissão de HIV e AIDS, lá nos anos 90, né, que ainda era muito sério isso. As pessoas ainda morriam de AIDS naquela época. E aí fui com essa amiga e ele começou a montar a nossa cartilha, né, nossos textos. Ele digitava já no computador e ia colocando as imagens. Foi a primeira vez que eu vi isso, assim, e eu fiquei impressionado. Foi esse rapaz, que agora é um senhor já, que me disse que na Europa já tinha uma câmera fotográfica que não precisava mais tirar o filme, revelar, ampliar, que ela já funcionava eletronicamente, né? Que mais ou menos como era o filme do videocassete, né? Que as imagens estavam ali organizadas eletronicamente na fita. Eu falei, nossa, isso vai demorar muito a chegar em Goiânia, né? E acho que 2 anos depois eu fui trabalhar no Jornal Popular aqui como jornalista, e o Jornal Popular já tinha 2 câmeras digitais, ou seja, 2 câmeras fotográficas que captavam, né, as imagens digitalmente. Hoje em dia, qualquer um de nós tem um celular e a gente faz fotos e fotos e fotos a todo tempo, né? Mas antigamente, né, o Bruno se manifestou aqui falando que ele sabia da enciclopédia, então ele vai se lembrar também quando a gente comprava um filme de 12 poses ou de 24 poses para as férias inteiras e a gente tinha que economizar porque não só porque era caro depois revelar, né? Depois que chegava da viagem tinha que esperar meses para revelar, juntar dinheiro para ir mandar revelar, mas porque era aquele filme ali para a viagem inteira, para o aniversário sei lá,
para festa que fosse, era um filme. Isso era caro, né? A gente tem uma outra relação com a imagem hoje. A gente produz milhares de imagens. Esses dias eu estava olhando aqui no meu celular, eu tenho mais de 3 mil fotos. Então, imagino que seja o mesmo com vocês também, se vocês não limpem o celular ou arquivem esses materiais em outro lugar. Então, assim, mudou muito. E aí o primeiro programa foi esse, o PageMaker. Depois veio um chamado Quark Express. O Quark, ele foi bastante profissional e começou a ser usado nas redações de jornais e revistas. Só que a Quark, ela nunca deu muita moral para o Brasil. Esse programa nunca teve em português, não tinha ensino dele, assim, onde aprender. As pessoas aprendiam umas com as outras. Elas iam trabalhavam no jornal de pessoa que transportava documentos de um lado para o outro, de repente, para ter uma evolução na carreira, chamava para aprender a diagramar. Diagramar é essa montagem de textos e imagens na página, nos jornais e revistas, que tem tudo a ver com a editoração eletrônica, é a mesma coisa. E aí, esse programa, logo ele começou a ser substituído por um outro, chamado Adobe InDesign. O InDesign é da mesma fabricante, da Adobe, que é uma grande corporação de softwares dos Estados Unidos, a mesma que produz o Photoshop. O Photoshop é um programa, né, que todo mundo conhece, de edição de imagens, foi um dos primeiros a se popularizar. Hoje em dia tem inúmeros, né? A gente tem inteligência artificial para melhorar as imagens, a gente tem programas de graça na internet, mas o Photoshop ainda é um programa muito forte, muito profissional e muito usado. E a Adobe, então, ela criou esse InDesign. O InDesign, então, até hoje é o programa mais profissional que tem para diagramação de jornais, e revistas e livros, sobretudo de livros. Por quê? Porque ele permite que a gente abra, sei lá, se você vai diagramar a Bíblia, abra 1.500 páginas e essas páginas são todas interligadas ali, entrelaçadas. Então, se você edita o texto, sei lá, na página 2, os textos que vêm nas páginas depois vão se ajustando automaticamente. Mas é um programa muito caro. A licença dele deve estar custando aí por mês, uns R$200, mais ou menos. Então, assim, quem usa? Escritórios de design, gráficas, escritórios de comunicação, né, assessorias de comunicação, alguns jornais. Os jornais mesmo, eles usam programas mais baratos, assim, que já são parecendo com Canva, já tem templates, né, ou seja, tem projetos prontos. Por isso que a gente não vai usar esses programas aqui. E eu não usaria também se esse curso, né, e essa disciplina fosse presencial. Por quê? Porque ele é caro, porque os programas atuais, como o Canva, que é o que a gente vai usar, já estão cada vez melhores. O Canva ainda é um programa ruim para você diagramar muitas páginas. Não daria para fazer um livro no Canva, um livro longo. Assim. Aqui, para a disciplina, de maneira mais pragmática e de maneira mais como um experimento, a gente vai usar. Mas, mesmo porque vocês vão ser, né, rapidamente, bibliotecárias e bibliotecários, e não vão ser designers. Então, assim, eu acho que lá na faculdade de design gráfico, que as pessoas estudam 4 anos, só isso, e não é só uma disciplina isolada, eles vão ter que aprender, talvez, a operar um programa muito sofisticado como esse, né, como InDesign. Para nós aqui, então, um programa aberto como o Canva, tá tudo bem. O Canva, ele tem a versão gratuita, né, que é a que eu uso e indico para vocês também, e tem a versão Pro, que tem, assim, mais recursos. Não precisa utilizar de maneira alguma de forma alguma, a versão paga. Eu não vou cobrar isso de vocês em momento algum. Então, podem... se alguém aqui não usou ainda, né, a Ana falou aqui que ela está aprendendo, está usando, está experimentando, façam como ela, façam como a Ana. Vão abrindo, vão mexendo aos poucos, vão fazendo vendo as possibilidades de letras. Vocês vão ver tudo que eu falar aqui sobre letra, entrelinha, sobre cor, sobre recuo, né, sobre margem, sobre os brancos na página, sobre caixas, fios, todos esses elementos gráficos vão estar lá e vocês vão poder usar. Sobre aplicação de imagem. Então, assim, é muito
muito bacana. Por isso que eu falo que é quase uma terapia ocupacional, assim. Porque ir descobrindo aos poucos não é chato, assim, não é difícil, ele é autoexplicativo, né? Eu vou disponibilizar para vocês, assim, um tutorial, mas vocês sozinhos, vocês vão conseguindo aprender e vão utilizar. Pode falar, Ana. O Canva, ele disponibiliza algumas imagens, né, de pessoas ali. Então, assim, que pode ser removido, né, inserido outros. Mas caso eu queira usar aquela imagem daquele ser humano que está ali, como que fica a questão dos direitos autorais? Todos os que estão ali já é livre, Já, o que está ali é livre. Então, posso usar sem medo. Pode. O que está ali já é de uso liberado. Mas eu sugiro vocês que evitem ao máximo, e eu vou valorizar isso lá na hora, que vocês partam, olhem lá os projetos que tem, né, os modelos que o Canva dá, que a gente chama de template, mas procurem fazer do zero, assim. Vou fazer um cartaz? Então tá, abre uma página em branco, pode até olhar os modelos do Canva lá. Ou, se usar um modelo, mude bastante. Mude as cores, mude as imagens, mude o formato das letras. Eu vou valorizar isso, assim, o investimento de vocês na produção de peças mais autorais. Eu vou dar sempre um tema, né? Vou fazer um cartaz. Vou fazer um cartaz sobre meio ambiente. Provavelmente lá no Canva já vai ter um cartaz do meio ambiente. Então, assim, o que vocês veem no Canva, eu também vejo. O Josué também vê, a Sara e a Larissa também vê. Então, assim, se tiver alguma coisa muito igual, tipo, copiou e colou, a gente vai ficar chateado. Então, assim, eu sugiro vocês exercitarem, né? Para exercitar o olhar, exercitar a criatividade, isso é muito bacana. E outra, quanto mais a gente vê coisas, e mais atento o olhar se torna, no sentido, assim, de ver, né, ver com propósito mesmo. Claro, a gente está vendo coisas o tempo todo, mas, assim, a partir do momento que a gente começar a prestar atenção nos cartazes, nos folders, nas placas, né, nos outdoors na cidade, a gente vai começar a olhar com mais atenção e vai começar a ver coisas que a gente está falando aqui na aula, por exemplo. Só voltando um pouquinho, né, a Ana tinha falado ainda das enciclopédias, que eram artigos de luxo, e realmente elas eram muito bem cuidadas, né, não podia haver erro. E o Josué disse aqui que... Bem-vindo, Josué, ter você aqui. Que o bom do Canva é que é intuitivo também, com muitos templates, exatamente. O template, ele pode servir para a gente se inspirar, assim, vou fazer um folder, né? Como é que é o folder? Que ele tem umas dobras, né? Então tá, eu vou olhar o Canva lá, mas como eu disse, procurem... Bom, e outra, aqui a gente vai fazer são só exercícios, né? Então, mesmo que a gente pode usar imagens lá do Google sem problemas, que não vão ser divulgadas em nenhum lugar. E podem usar as imagens do Canva também, eu só gostaria que vocês alterem os templates. João Maurício, uso do Canva toda semana na biblioteca onde eu trabalho. Marcador de páginas, flyer. João Maurício, você é exatamente o exemplo dessa aula aqui, exatamente. Está vendo? Usar na biblioteca. Flyer para as redes sociais, avisos, muitas opções. Agora está com IA. Mas eu que estou cego aqui, gente, mas está muito bem ajustado ainda. Legal. Evitem a IA também, né? A IA é uma muleta, eu sei que ela veio para ficar, a gente não vai parar. Eu adoro usar a IA para revisar texto, assim, estou escrevendo um texto, coloco lá na IA para ver se está... não tem erros de digitação, erros gramaticais, mas eu dou aula para o curso de jornalismo, né? Eu falo meninos e meninas, evitem ao máximo, né, escrever só com a IA, porque a gente vai começar a ficar igual atividade física, né? Se você não fizer, vai atrofiando. O corpo vai atrofiar. Então, o exercício da escrita e da comunicação escrita, também da fala, tudo isso, a gente vai começar a ficar com um vocabulário mais reduzido, e eu olho a IA com um pouco de reserva. Lucas, mas aí o Lucas está falando que usa o CorelDRAW. Corel é um programa para criação de marcas, de design muito sofisticado. É muito sofisticado, assim. Você poderia fazer as suas peças no Corel, não tem problema. Se você usa e você tem, né, tudo que a gente pedir aqui, você pode fazer no Corel. Se você tem habilidade e tem o programa.
né? Não é problema. Ou em outros programas, caso vocês queiram. Então, a gente vai sugerir o Canva, e é o que a gente vai padronizar porque ele é de fácil acesso, né? Como disse o Josué lá em cima, qualquer um pode acessar e ele é auto-explicativo. Mas se você já tô vendo, se você usa o Corel, você já é profissional, então pode ir firme aí. O João Maurício está dizendo que usa IA quando está com pressa. Faz sentido. Essa semana a bibliotecária me pediu uma arte para uma ação com idosos. Que é o quê? Ia rolar no outro dia, entendi. E aí você precisou acelerar, né? Aí só tem que dar uma olhada. Eu estava vendo um material da universidade aqui do UFG esses dias, o dia do indígena, né? E aí, eu não falei para eles lá, porque eu acho que eles... Mas eu fiquei pensando, eles usaram, não sei se foi criado por IA, mas eles usaram uma imagem de um indígena dos Estados Unidos, era, sei lá, Apache, sabe? Com toda aquela ornamentação que não tem nada a ver com os indígenas do Brasil. Então, assim, isso é muito complexo na universidade, né? É uma certa aculturação. Provavelmente a IA entregou e a pessoa não teve um pouco de senso crítico, assim. Eu só peço, né, que vocês olhem isso. A gente foi fazer também uma peça uma vez, pedi para o designer uma peça para o Dia Internacional da Mulher. E ele trouxe uma peça de uma menina que ela estava, assim, parecendo que ela era a Anitta. Estava muito sensualizante. Eu falei para ele, se a gente publicar isso aqui nas redes sociais, amanhã a gente pode fechar a universidade, porque, assim, é uma data para lembrar luta, para lembrar igualdade de gênero, né, e as conquistas todas das mulheres. E não é, nunca, em hipótese alguma, uma peça para falar sobre sensualidade feminina. Então, assim, a IA, às vezes, ela tem essas armadilhas, né, ela não tem filtro, às vezes. O Maurício está falando que já usou o Copilot. Eu também não gosto da cara, assim, inclusive eu vejo muito no Instagram, você já vê na hora que é IA, né? Cuidado também em enviar as atividades em formato acessível. O Josué está lembrando aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma das... Posts certos, é isso? Será? Formatos e programas só permitem abrir pelo próprio sistema. Não entendi, Josué, o que você está falando aqui exatamente? Se quiser falar no microfone ou escrever... Tá... Porque às vezes... Oi, professor, tudo bem? Como é que você está? Professor, é porque às vezes o aluno envia o link, por exemplo, da atividade com um sistema X. E aí, quando a gente vai tentar corrigir a atividade, a gente precisa abrir pelo próprio sistema e a gente não tem acesso ao sistema. Aí eu só estou lembrando que às vezes a gente, na hora de enviar as atividades, enviar em formato acessível para que a gente consiga abrir as peças, né, que forem enviadas. Legal, ótimo, bem lembrado. Ou é PDF ou, né, JPEG, PNG, o ideal é PDF, assim, é leve, fácil de abrir, em qualquer lugar, né, e como a gente vai sempre trabalhar com peças que já vão ser fechadas, né, o cartaz, o folder, ou mesmo o carrossel para a internet, vamos PDF. Bom ter falado para a gente lembrar de hora que marcar a atividade. E a Ana está perguntando sobre a colagem de templates que já existem, né? Então, eu acho que não tem problema, né, professor? Se não tem problema. Fizer uma colagem de imagens, o que vai contar é a criatividade também, né? Sim. Pegar o template pronto. Criatividade, arranjo visual, né? A capacidade daquela peça ser atraente para a gente olhar, a comunicação, né? O que está sendo explicado ali. O José Maurício, né, que falou que faz material para a biblioteca. Então, assim, ele provavelmente, ele está se preocupando com a mensagem que ele está transmitindo, né? Se a biblioteca vai abrir, vai fechar, se vai mudar o horário de funcionamento, se tem alguma promoção, não sei, alguma ação, né, social, tanta coisa. O Bruno perguntou aqui qual sistema há para não correr o risco de enviar. Perdi isso aqui. Professor, o Canva tem como eu fazer desenhos livre? Eu criar um desenho? Porque, assim,
que eu faço? Eu faço colagem, foi o que eu falei aí. Pode fazer, não. Ninguém aqui é ilustrador e ilustradora. Você pode usar imagens livremente, pode captar no Google mesmo, fazer por IA e usar, não tem problema. Eu não vou cobrar isso, assim, a fotografia, não, a gente não tem tempo, nem tempo para fazer. Então, assim, nem texto, né? Eu vou cobrar sempre textos fakes, assim, né? Não se preocupe. Inclusive, tem... Mas, pode falar. professor, a Ana estava falando também de criar imagem, pode usar a colagem, eu acho que o que o professor estava falando é isso, Pode. né? Pode usar, mas se às vezes quer criar uma imagem, lá no próprio Canva tem uma possibilidade, na hora de criar uma imagem, mas aí vai criar uma imagem de IA. Então ele vai criar uma imagem a partir do comando que você mandar pelo próprio Canva. Mas não é uma necessidade, não é necessário para a atividade, pelo menos pelo que eu entendo, né? Recriar uma imagem, mas pode utilizar que já existe desde que tenha um novo design ali, uma nova forma de disposição das imagens. E também, às vezes, o que aconteceu em outro momento também, é que às vezes trazem muitas informações para a imagem, né, que vai ser criada ali para a peça, mas esquecem de padronizar a peça, né? Então aí fica cada informação num lugar, cada coisa num lugar, e aí não fica comunicativo, né? Não comunica. E aí isso foi um dos grandes desafios, porque o Canva ele é muito bom, mas na hora de alinhar do zero, né, as informações, ele tem uma certa dificuldade. Então, às vezes, pelo celular, quando a gente vai fazer isso, é mais difícil ainda do que pelo computador. Nossa. Eu sou old school, né? Velha guarda. Eu não consigo fazer nada pelo celular. Eu até tirei o Canva do meu celular. Eu acho muito difícil. É bem mais difícil. Vocês só tiverem um celular aí nas mãos, né? Aí podem, sei lá, usem um template, vão mudando as coisas dentro do template. Pode falar, Josué, você ia falar? Não, era isso mesmo, porque às vezes vai ter uma certa diferença entre usar o Canva pelo celular do que usar pelo computador, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito boa. Pelo computador, certas padronizações, alinhamentos, eu acho mais fácil de fazer do que pelo celular. Para começar, né, a limitação da tela, né, do celular é muito pequenininho. O Bruno, eu não entendi alguma coisa aqui na sua mensagem. Qual sistema há para não correr o risco de enviar? É A, o IA, será? Às vezes faltou o I. Você pode repetir aí? Acho que é a única pergunta. Não, é porque o Josué tinha falado para evitar enviar no sistema X. Já quero saber qual é o sistema para não correr o risco de tentar fazer nele para mandar errado. Ah, tá. Não, peço desculpa, já que eu tô... Gente, eu tô muito cego, eu li Bruno. É Bruna. Bruna, não, é assim, na hora de você salvar lá a sua peça lá sei lá, você fez no Canva, né? Na hora de você baixar, você baixa como PDF ou como PNG, porque às vezes a pessoa manda o link. E aí, por exemplo, acho que o José Maurício usa um programa muito sofisticado que chama Corel. Então, assim, a gente não tem, nem eu tenho Corel, ou seja, eu não ia conseguir abrir, entendeu? O exercício dele. Então é isso, tem que mandar num formato que a gente abra, ou de imagem ou de PDF. Então é PDF, né? Todos esses programas, eles dão a opção, na hora que você vai salvar, de salvar, ou baixar em PDF. É isso. Entendi agora a sua pergunta, tá? Não faltou nada não, tá explicado. É o Lucas, tô trocando os nomes aqui já. Eu tô super contente, assim, que tá tendo maior participação aqui. A Geise ia ficar com ciúmes de mim, porque eu vi que vocês não participaram tanto lá na aula dela. Eu falei, nossa, ninguém vai participar da minha também, assim, aqui. Não que vocês não estivessem ouvindo, mas eu tô vendo aqui que tá burburinho, ainda tem um monte de coisa para falar. Vamos lá. Tem aqui, exatamente, tem como salvar em PDF, foi o que o Lucas está falando aqui, todos eles. Gente, passando aqui rapidamente, então, mas sintam-se livres. E José e Sara e Larissa, se eu perder alguma coisa aqui no chat, vocês me avisam. Composição, então, que é isso, né? Eu já falei, legibilidade a gente vai ver daqui a pouco, tipografia a gente vai ter uma aula só para falar sobre ela, né? Tipografia é o desenho dos tipos, ou seja, é o desenho das letras. Isso impacta muito a comunicação. Se vocês olharem os livros que vocês têm aí na casa de vocês, os livros mais pesados, eles têm todos o mesmo tipo de letra.
que são as letras serifadas. Isso está sendo pensado há mais de 500 anos para facilitar a leitura, né, e a compreensão dos textos. Cores é muito legal, cor é muito importante na comunicação e na categorização das informações. Vocês provavelmente estudam isso. Imagens, né, assim, a gente não é objetivo aqui, sei lá, trabalhar a produção de imagens, mas pensar de como as imagens podem ser sedutoras, né, rapidamente, como elas facilitam, né, a comunicação, e, por fim, elementos gráficos que podem ajudar a melhorar as peças de vocês. Sei lá, círculos, caixas, boxes, linhas, essas coisas todas. A gente vai falar sobre isso ao longo do semestre. Aqui eu trouxe um material que eu acho muito importante, que é básico, assim, a primeira coisa, e ele vai ajudar todo mundo aqui, que são os 4 princípios básicos do design. Tudo que a gente for fazer daqui para frente, pensem nesses 4 princípios. São só 4. Quem fala sobre eles é essa mulher aqui, desse livro, que chama Design para Quem Não É Designer, e ela é uma escritora e pesquisadora muito respeitada no mundo inteiro. O nome dela é Robin Williams. Quase o nome daquele ator, né, do Uma Babá Quase Perfeita, e também do cantor, do Robbie Williams. É homônima, mas é uma mulher. Olha o que ela diz aqui, né? Ela fala que lembre-se que todos esses 4 princípios eles estão interrelacionados e raramente apenas um dos princípios será utilizado. Eu vou falar quais são. E está o nome do livro. Ó. Eu acho que tem esse livro, inclusive o PDF dele na internet, porque ele é um clássico. Design para Quem Não É Designer. Não precisa baixar, não precisa ler, mas se alguém tiver curiosidade mais sobre o assunto, pode dar uma procurada. Deixa eu voltar aqui. Estou perdendo alguma coisa aqui. A aula da Geisa é Repercurso. Entendi. Entendi. Obrigado, Ana Ludmila. Esse livro, ele é instrucional, tipo assim, ele é um passo a passo de como fazer. Esse livro? Ele é um passo a passo de ensinar como fazer artes gráficas? Não, ele dá dicas assim de estilos, na verdade. Que a gente vai falar aqui, o principal eu vou falar aqui agora, que são esses 4 princípios do design. Coisas que você tem que pensar na hora de você criar uma peça. Vamos falar aqui. O primeiro deles é a proximidade. Ela faz outra ordem. Eu coloquei do que eu acho menos importante para o que eu acho mais importante. Ela diz que designers organizam os elementos assim, ó. Estão vendo? Assim, são páginas de livro, né? Eu baixei livros que eu achei bonitos aqui sobre arte. Então, ó, esse primeiro que está da esquerda aí, notem que o texto, o título e o texto, eles estão organizados. Elas foram agrupados no centro da página e há toda uma respiração em volta. Então, assim, ela poderia distribuir, uma pessoa, né, não designer, podia distribuir isso aleatoriamente pela página, mas não, ela fala que o nosso olho não gosta de bagunça. A gente procura sempre a organização. Eu costumo comparar com feira livre e supermercado, né? As feiras livres, elas têm uma lógica de muito estímulo visual, né? Tem as bancas, as pessoas, a comida, as verduras, tudo ali. Inclusive, quando a gente quer falar de alguma coisa que é muito confusa, está muito barulhento, a gente fala, isso aqui está parecendo uma feira livre. Então, mas a feira, ela tenta organizar ali nos corredores, né? Igual as gôndolas dos supermercados. Porque é muita coisa que tem ali à disposição do olhar. Então, é a mesma lógica. Você tem que tentar organizar em blocos. É isso, sim, apenas isso. Então, estão vendo? Ela, no primeiro exemplo aqui, do cor-de-rosa, ela puxou o texto para um bloco central. Na página seguinte, ela tem 2 blocos de texto, mas as imagens também estão no centro. No outro exemplo da direita, tem uma obra de arte, né? Sei lá, arquitetônica, porque está falando de arte. Mas olha só, o texto ela também puxou aqui para o meio.
Poderia estar em cima, poderia estar embaixo, não importa, mas ela juntou o bloco de textos. Então, proximidade é isso. Aqui no livro não tem muito para onde correr, porque o livro, né, você tem ali aquele espaço. Mas quando você vai fazer um cartaz, por exemplo, então é ideal que você organize um eixo de leitura, assim, o título, o texto que você quer trazer, as informações complementares, né, local, onde, quando, como, e quem está patrocinando aquela ação, né, ou está promovendo aquela ação. A gente vai ver, mais para frente a gente vai estudar cartazes, e eu, quando for fazer essa atividade, eu vou lembrar isso para vocês. O segundo é repetição. Se vocês pegarem qualquer livro aí de vocês vão ver que a página 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elas são idênticas. Se tiver rodapé em uma, vai ter rodapé na outra. Se tiver cabeçalho em uma, vai ter cabeçalho na outra. O estilo do título vai ser o mesmo sempre. Então, significa o quê? Significa que o leitor ele vai criando uma espécie de familiaridade com os elementos que você está trazendo. Nos livros, como eu disse a vocês, nas redes sociais, as instituições mais consagradas, elas criam um padrão visual para os perfis delas. Está todo mundo no Instagram, né? Eu estou no Instagram, vocês estão no Instagram, mas o Banco Itaú também está no Instagram, a Biblioteca de Harvard está no Instagram, a Universidade Federal de Goiás, o governo do Brasil. Então, assim, se a gente dá uma olhada nas instituições mais sérias, elas tentam criar uma homogeneização das postagens, para que quando você veja, você rapidamente identificar que aquilo ali é, né, do programa de pós-graduação que eu estou estudando, da universidade que eu estou estudando, né? Então, se não tiver essa padronização, fica algo doméstico, igual a gente faz na nossa vida doméstica. Então, por isso que se repete. Acho que tem mais um slide sobre repetição aqui. Alinhamento. Era para ter um... aqui no final eu vou falar sobre projeto gráfico. E aí tem a ver com repetição. É porque a repetição, ela cria uma espécie de identidade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O terceiro ponto aqui, né, o terceiro princípio do design é o alinhamento. Tem alinhamento em tudo. Eu vou mostrar aqui, o alinhamento são de figuras, de elementos gráficos, mas os que a gente mais vai ver são os de texto. Basicamente são 5. Tem um que eu não pus aqui mas ele é derivação do último, que é o justificado. O alinhado à direita, também é chamado de alinhamento em R, por causa do inglês, de right, é o mais comum e o mais usado. Se vocês olharem na internet, sei lá, nos jornais, nas páginas de notícias, quase tudo, nos sites, quase tudo está alinhado à direita. É esse aqui, ó. Por quê? Porque a gente lê da esquerda para a direita. Então, esse texto aqui está alinhado à direita. Esse aqui, embora esteja alinhado à direita, porque eu estou vendo o dente aqui do outro lado, deixa eu ver se dá para riscar. Dá para riscar aqui, ó. Então, embora eu estou vendo esse textinho aqui pequeno, vocês estão vendo eu marcar? Sim ou não? Sim, professor. Legal. Vou usar, então, essa... embora eu esteja usando aqui esse texto do lado direito... E, gente, foi mal, desculpa, troquei. É alinhado à esquerda, tem que trocar aqui. Vou corrigir o slide. Na verdade, o que eu quero dizer, eu sou canhoto, eu sempre troco esquerda e direita até hoje, com 50 anos de idade. Então, voltando, rebobinando a fita. O principal é o alinhado à esquerda, é o mais usado. Por quê? Porque a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui no Ocidente. Eu falei certo e mostrei errado. Então, essa linha ela tinha que estar aqui mostrando este primeiro aqui, ó.
é o mais comum. O da direita, que é o, então é o left, texto em left, ou texto em L, né, do inglês. O da direita é um menos usado, que é esse aqui. É o alinhamento à direita, que você força ele para a direita. Por que ele é menos usado? Como a gente lê da esquerda para a direita, ele começa a fazer dentes aqui, ó, nesse lado de cá. E é ruim esses dentes. Nosso olho, ele sempre vai procurar, como eu disse a vocês, né, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar ordem. Então, assim, essas reentrâncias aqui, ó, elas não são agradáveis. Aqui é uma capa, tá tudo bem, num título, numa informação menor, mas um livro inteiro, por exemplo, que a página inteira está diagramada assim, é ruim. Essa leitura pode ficar incômoda. Não é que as pessoas não vão conseguir ler, só é desconfortável. Perfeito? Então, mais uma vez, falo que os slides aqui estão... a linha aqui está trocada, está faltando também a linha desse aqui. Vou corrigir para depois colocar os slides lá para vocês no Moodle. Os dois outros são centralizado, que é bem comum, até começar a usar os computadores era o mais comum. Tinha centralizado, alinhamento centralizado em tudo que é coisa. Hoje em dia é mais raro, acontece muito em capa de livro, nos jornais, às vezes em cartaz, mas o mais comum é o alinhado à esquerda mesmo. E o último é o justificado, aquele que forçam. Aqui, ó, pode ver que do lado esquerdo e do lado direito está tudo alinhado, alinhadinho. Então, é aquele que a gente usa para texto, geralmente, para corpo do texto. Alguns programas, como o InDesign, não sei se o Canva traz, ele dá um justificado forçado, que força mesmo, todas as linhas. Mas o mais comum é que não force a última linha. Para onde acabar o parágrafo, acabou. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo de texto que eu tinha trazido. Aqui, ó. Sobra esse espacinho aqui. Esse é o mais usual, né? Tem uns que forçam. Total, é o justificado. Embora aqui é alinhado à esquerda, né? Porque está fazendo reentrâncias aqui. Ó, alinhou tudo à esquerda. Livros geralmente são justificados. Não tem reentrância do lado de cá e também não tem reentrância do lado direito, nenhum dos lados. Só na última linha, salva ela só. Muito bem. Vou corrigir os slides, como eu falei para vocês, e vou disponibilizar lá. Lembrando, então, só que textos, título, textos pequenos, usam muito o alinhamento à esquerda. E corpo do texto, né, ou seja, a parte realmente pesada, né, onde tem grandes volumes de texto, usa o alinhamento justificado. Então, se vocês olharem os livros aí na casa de vocês, vocês vão ver que o justificado é o que mais aparece para corpo do texto. Para títulos, ou é o centralizado ou é o alinhado à esquerda. E o alinhado à direita é o menos usado. Bom, esse é o mais importante que eu acho, a informação o princípio do design mais relevante é o contraste. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar um resuminho ali, vocês vão ver. O contraste é ele que promove uma espécie de hierarquia das informações. Isso aqui é a capa de um livro, entre a arte e a sua, né? E aqui tem, sei lá, um subtítulo ou nome dos autores. Nome dos autores. Acho que é Diana, não sei o quê. Bom, o mais importante aqui é o título. Então, olha só, ele está num tamanho bem maior e ele está bem maior que o selo da editora e do que o nome dos autores. Então, assim, o que eu preciso saber aqui, já que as autoras não são famosas, é o nome do livro. Então, se eu pegar um jornal, por exemplo, a gente vai ver que a manchete, né, a notícia principal do dia, ela é a maior e ela está em destaque. A gente precisa disso, senão você vê tudo igual. É o exemplo da feira. Se eu vejo aquela massa de informação e eu não destaco o que é mais importante. Eu tenho que partir de algum lugar, tem que ter um local para começar a olhar. Então, por isso que tem esses contrastes. O tipográfico é o mais comum, são 6, a gente vai falar lá daqui a umas semanas, contraste de tamanho de letra, de cor de letra,
Aqui, ó, tem o tamanho, né? O entre a arte e a sua, o título é bem maior do que o nome das autoras. Tem de cor também. Entre a arte e a sua, que é o título, está em rosa, né, magenta, e o nome das autoras está em branco. Então, tudo isso. Tem o formato de letra, né? Aqui são umas letras mais contemporâneas, um desenho mais livre. Aqui, provavelmente, mais conservador. Então, tudo isso. Aproveitando, que alinhamento que é esse aqui? Digam, quem estiver aí mais próximo do microfone, diga, por favor. Exatamente. Obrigado, Ana. Alinhamento à direita. Que é o menos usado, né? Mas não é uma capa de livro. Por que não? Pode usar sim. Estão pensando nisso aí, né? Porque depois vocês vão fazer o livro de vocês e... Ó, então tem contraste de formas, de cores, né? De tipografia. Olha aqui, o título tem vermelho, o subtítulo está em preto e negrito, e o título em vermelho, subtítulo em preto e talvez o nome da autora aqui sem negrito. Então tem vários tipos de contrastes aqui. O professor, e tem a questão do recuo também, né? Porque naquele anterior, se você puder voltar um pouquinho, anterior, tem o recuo aí do nome das autoras. Eu acho que isso aí foi usado um recuo, porque o nome delas, eu acho que deve estar justificado aí. Só que foi aplicado um recuo. Pode ser, né? Porque, ou coincidentemente, o nome tem assim... Tem uma que tem 2 sobrenomes e a outra tem 1. E deu o mesmo tamanho, né? É verdade. Mas eu acho que deve ter forçado o tamanho aí e deve ter justificado, é verdade. Bem observado. Obrigado. Então, esses contrastes são muito importantes. Né? Numa capa, imagina se fosse tudo do mesmo tamanho. O nome do livro, o subtítulo e o nome do autor ou dos autores aqui. A gente precisa realmente ter uma definição do que é mais relevante, né? Do que é mais importante, da onde a gente vai partir para ler. Senão, como eu disse, realmente causa uma espécie de indisposição, né? Uma preguiça, vamos dizer assim. A gente já tem uma dificuldade para ler, a gente sempre está indo pela imagem, que é o que mais prende, por isso que toda atenção ao texto ela é importante. Aqui eu estou fazendo um resumo. Eu peguei, para quem não é de Goiás, apresento para vocês aqui a capa da Matutina Meia-Pontense, o primeiro jornal goiano feito na cidade de Pirinópolis, que se chamava Arraial de Meia Ponte, em 1830. Tinha um homem muito rico lá, chamado Joaquim Alves de Oliveira, ele era dono do engenho São Joaquim, e ele trouxe, mandou trazer, né, em lombo de burro, uma tipografia lá do Rio de Janeiro para Goiás. Meses, né, de viagem, porque o imperador Dom Pedro I tinha negado não tinha negado não, nem tinha respondido o pedido do governador, o presidente, né, que chamava o presidente da província na época. E aí esse senhor resolveu, né, criar um jornal. Então, olhem só, o primeiro jornal de Goiás, olha como ele era. Tirando ali o nome do jornal, a Matutina Meia-Pontense, que tem letras maiores, o resto é tudo praticamente igual, assim. As colunas ainda uma espécie de da tipografia aqui. Eu caí um pouco, não? Deu uma travada? Eu recebi uma mensagem que minha conexão estava falhando. O senhor travou um pouquinho. Tá bom. E aí, obrigado. Então, olhem só, né? Não tem imagem, não tem subtítulos. Isso aqui já é a capa do jornal. Então, é um jornal de 1930. Agora, olhem a Folha de São Paulo de hoje. Dei um print lá no meu celular, por isso que teve essa nuvenzinha aqui. Um print de hoje da Folha de São Paulo. Olha o tanto de títulos. O principal, que a gente chama de manchete, está aqui, né? Desigualdade cresce em 2025, mas é a segunda menor no país desde 2012. Muito bom. Olha o tanto de outras chamadas para ler o jornal. 1, 2, aqui talvez seja a mesma, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não sei se é a mesma, vou deixar que seja. 9, 10, 11, 12. 13, 14. 14 chamadas, assim, 14 notícias sendo apresentadas aqui. Então, assim, se não fizer um contraste muito grande de letras, de cor, ó, pode ver que tem outras cores, tem azul, tem aqui um rosa, tem o espaço, né, pulo espaço. Se você não organizar isso, as pessoas não iriam ler. Quem hoje em dia, e na correria do dia a dia, a gente não tem paciência de ler, de ver um vídeo de 30 segundos no TikTok, a gente ia parar para olhar aqui, né? Então, assim, os jornais não são, e os impressos de maneira geral, os cartazes, os folders, os flyers, a gente lança a mão desses recursos. Primeira coisa, então, contraste. Letra grande para o que é mais importante. Letra pequena para o que é menos importante. Cores para chamar atenção, né? Caixas. A folha aqui só está usando um fio, né? Que é uma linha, para separar a parte institucional da parte editorial. Mas, às vezes, a gente precisa usar também linhas, caixas, né, que a gente chama de box, para separar as informações, conforme o que a gente está divulgando. Alinhamento. Olha o alinhamento aqui. Ó. Rigorosamente está tudo alinhado à esquerda, rigorosamente está tudo alinhado à direita. Repetição. Tem também. Provavelmente, assim, a mesma letra que está nos títulos principais é o que está nos títulos menores. Ou seja, todos os elementos que são iguais, as letras se repetem. Né? O corpo do texto aqui das chamadas é o mesmo. Vamos supor que está usando Geórgia. Então, tudo é em Geórgia. Vamos supor que o título seja, sei lá, vou chutar aqui, seja em Times. Então, todos os títulos estão em Times. É uma espécie de repetição para que o leitor se familiarize, né, e reconheça o que é título e o que não é. E assim vai, né? O que mais? Alinhamento, já falei. Proximidade, ó. Os blocos de texto são as chamadas. Eu consigo identificar porque tem um título, mas é porque também ele dá um espaço. Os designers aqui, eles organizaram em blocos as chamadas. Então, assim, todos os 4 princípios do design se aplicam aqui numa única capa de jornal. Um livro que tem menos informação, talvez não tenha tanto, né? Mas pode ser que tenha também. Vamos lá, vamos seguir. Alguma dúvida sobre isso? Vou passar para outro tema. José falou aqui que o Canva possui elementos de textos, à esquerda, direita, justificado, perfeito. Deve ter centralizado também, né, José? Sim, professor, tem sim. Tem, né? Que é o mais comum, né? O justificado, Ana, quando é texto grande, assim, corpo de texto, o melhor é o justificado. Quando é título, aí você pode ter mais liberdade, né? Que é um texto pequeno e grande, corpo, letra grande. Tá, eu fiquei brincando com a aula da Geisa, mas já retirei o que eu disse. Vou dar uma editada na gravação depois. Brincadeira. A Aline está falando aqui que o primeiro exemplo não tinha limitação da prensa. Não, é verdade. Não, Aline, e outra, a pessoa, né, quando ele comprou a tipografia, veio lá umas caixas de letras, eram só aquelas, né? Não tinha muita diversidade. E imagina, isso aqui era feito à mão, né? E outra, não tinha nada, não tinha outra coisa. Né? Mesmo um livro era raro em 1830 no sertão de Goiás. Então, assim, ter um jornal, nossa, era muita coisa. Vou contar uma fofoca para vocês desse aqui, que é uma coisa da história da imprensa em Goiás. Ele era muito rico, né? E ele viajava muito, assim, pela província, imagina, e eram viagens que demoravam. E teve um caso, assim, uma coisa muito confusa na família dele. Ele viajava e o genro dele viajava com ele. E a filha dele começou a ter um romance com o Capitão do Mato, que era o
a pessoa que, sei lá, o capataz lá que mantinha o controle sobre as pessoas escravizadas e a condução lá da propriedade. E houve um rumor dessa história, e que a menina, né, que essa moça, essa mulher, estava tendo o capitão, o capataz dele lá como amante. E a mãe, desconfiada, uma noite resolve visitar a filha. E a hora que bate na porta, eles se assustam muito, e claro, né, porque a figura do capataz, do capitão do mato, era uma figura assim, odiada, então, sobretudo, né, claro, pelas pessoas escravizadas. Então, naquela lusco-fusco, naquela confusão de não tinha energia elétrica e tal, ele atira e acaba acertando a mãe da moça, ou seja, a mulher do Coronel Joaquim. Como é que a gente sabe dessa fofoca? O próprio jornal noticiou, né? Depois esse capitão do mato fugiu e ele foi pego e provavelmente foi morto. Então, assim, teve um escândalo de família e o próprio jornal noticiou, né? Fez uma nota sobre isso. Fofoca do mundo da história. Vou passar para frente, estou quase acabando. Então, assim, a repetição gera identidade visual. Isso é muito importante. Eu já falei um pouco, né, nas redes sociais. Um livro, então, ele tem que ter uma identidade visual. Por quê? Porque ela gera familiaridade, empatia, facilidade de leitura, pertencimento, né? Quem lê revista Nexo, o jornal Nexo, gosta do jornal Nexo e gosta da visualidade. Quem lê Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, gosta da visualidade. Se eu estou lendo um livro bem diagramado, com fontes nítidas, com bom tamanho, tudo isso faz com que eu goste daquela leitura, né? O Jô Soares foi um dos primeiros, não sei se vocês se lembram dele, quando ele fazia os primeiros livros dele, ele fez um contrato com a Companhia das Letras, que acho que era a Companhia das Letras, para que os livros seguissem o padrão dos Estados Unidos. Aquela página pólen, amarelada, letra maior, boas margens, para as pessoas terem mais conforto visual, né, na hora de ler. Então, ou seja, é um projeto gráfico que foi todo pensado já para não igual aquelas bíblias que a gente encontra em hotel, sabe, dos gideões, que são aquele papel quase transparente, que dá muito baixa legibilidade, que se você as letras de um lado, elas meio que transpassam, né, para o outro lado. Então, por quê? Porque é uma bíblia que é feita para distribuir muito, né, muito barata. Mesmo ali tem um projeto gráfico, mas um menor cuidado, né, porque tem que distribuir, sei lá, tem uma grande tiragem. Então, assim, identidade visual é muito importante. Todo livro, todo jornal, toda revista tem uma identidade visual. E ela é assegurada graças ao projeto gráfico. Então, assim, ela é um conjunto de normas, né, e estilos aplicados a determinado produto visual gráfico. Então, assim, quando vocês forem criar o livro de vocês, o texto que tiver na página, o mesmo corpo do texto, o mesmo estilo de letra, o mesmo tamanho de letra, vai ter que seguir o livro inteiro. Então, assim, projeto de livro não é tão difícil por isso, né, porque ele se aplica. Já um projeto de revista, né, que tem, sei lá, uma super interessante, tem muita variação de texto, é mais complicado. Mas é legal manter isso. Vocês vão fazer um carrossel, né, de uma rede social lá na frente, é importante que vocês mantenham, né, o que eu mais vou olhar se tem um projeto gráfico, se tem uma identidade visual, né, se vocês vão manter as mesmas características nessas 5 lâminas desse carrossel que vocês vão criar. A Ana está perguntando aqui que limitação da prensa, e a Aline está respondendo. Aline, eu quis perguntar sobre as diferentes fontes usadas no segundo exemplo, se isso, de repente, nem era possível de ser
feito antigamente. Não era, exatamente. Muito bem. Para fechar, o último tópico é esse aqui. Vou fazer rapidinho para a gente exaurindo vocês, né? Todos os minutos aqui. Uma diferença rápida entre legibilidade e leiturabilidade. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas trata-se da qualidade que determina a facilidade com que textos podem ser lidos, compreendido e assimilado pelos leitores. Ele engloba tanto a clareza da linguagem, né, as palavras, as frases, assim como que o texto está escrito, quanto os fatores visuais, a tipografia e o design, que é o que a gente está falando aqui, permitindo que o leitor converta caracteres em conceitos rapidamente. Eu usava antigamente o termo legibilidade muito, mas de uns tempos para cá tem aparecido muito leiturabilidade também. Eles são mais ou menos similares. Então, assim, alguns pontos, vou falar rapidamente sobre legibilidade aqui. São 7 pontos. Primeira coisa, sentido de leitura. A leitura sempre é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui no Ocidente, né? Se tiver no Japão, por exemplo, vocês sabem, totalmente diferente. Quem já leu um mangá sabe que eles começam de trás para frente, tem outro sentido. Mas aqui no Ocidente é uma ditadura do mundo destro, né? Eu, como eu disse para vocês, sou canhoto, eu sofro. Quando eu escrevo à mão, minha mão tampa o que eu estou escrevendo e geralmente ela fica suja de tinta porque o suor da mão vai derretendo a tinta. Mas, ou seja, por que isso é importante? Porque como a escrita é da esquerda para a direita, a gente costuma ler da esquerda para a direita. Então, assim, é importante que, né, as informações estejam localizadas tendo isso como ponto de vista. Segunda coisa, corpo do texto. Letras não podem ser muito pequenas. Antigamente a gente tinha, né, as famosas bulas de remédio ou as letras miúdas dos contratos. As bulas de remédio mudaram, né? Hoje em dia elas são bem mais simples e maiores. Eu não sei quanto às letras miúdas dos contratos. Provavelmente tem, às vezes, má fé, né? Mas no caso do corpo do texto, geralmente, para uma letra padrão, igual a Times, corpo 11, corpo 10, é o que funciona para texto impresso. Na web é mais fácil, pois eu posso ampliar ou diminuir a tela do meu dispositivo, né? Computador, ou celular, ou iPad, seja lá o que for, né? Ou tablet. Mas, mesmo assim, não pode ser muito pequena, porque senão você não vai enxergar ou você vai ter dificuldades para ler. Outra coisa, margens e brancos. Olhando aqui, né, qualquer livro, tudo que eu mostrei, ó, o tempo todo tem margens. O texto nunca chega na borda, nunca. Não, porque se chegar um pouquinho, mesmo que não coma nenhuma letra, nenhum tipo, eu vou ter a sensação de que alguma letra se perdeu e eu nunca vou ter certeza. A imagem não, a imagem ela pode sangrar, né? Ela pode sair da página. Eu posso ter um rosto aqui, tirar metade do rosto da página que eu sei que é um rosto. Agora o texto não, o texto ele precisa ter as margens e quanto mais sofisticada a publicação, né, mais elaborada, maior é a margem. Livros de luxo, livros de arte, álbuns, livros de receitas, né, mais sofisticados, assim, de gastronomia, todos têm margens grandes. Os estudos ingleses dos anos 1980, dizem que se eu juntar tudo que é impresso numa página, ela não vai ter mais do que 50% de carga de tinta, ou seja, a gente usa muito o branco também, né, a não impressão. Impressão positiva. Texto escuro sempre é melhor de ser lido do que texto escuro sobre fundo branco, é melhor de ser lido do que texto branco sobre fundo escuro. Voltando aqui, ó, esse exemplo aqui não é bom. Para um título, para um texto pequeno, igual está aqui, tudo bem. Mas um texto maior, isso aqui cansa o olho. E não é só fundo preto, não. Fundo verde escuro, azul escuro, vinho, qualquer fundo que seja cor forte, a leitura cai. Então, aqui tem um exemplo, né, mas isso é bom ser evitado. Eu mesmo usei aqui nesses slides várias vezes o fundo laranjado, né?
ou fundo escuro mesmo, mas são textos pequenos. E o último slide, às vezes a gente precisa lançar mão de delimitadores. Os espaços em branco, eles são delimitadores, mas às vezes a gente precisa usar fios, caixas, para ajudar a organizar os elementos, sobretudo em cartazes, em folders. No livro, raramente, né? Mas às vezes precisa ter uma tabela. Dividir os textos em coluna. Os seres humanos, nós, né, que lemos, a gente tem dificuldade para ler mais do que 30 e poucos toques na mesma linha. Então as linhas elas precisam ser curtas. Por isso que jornais têm divisão de colunas. Se vocês olharem lá o exemplo da Folha de São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Mesmo a Matutina Meia Pontense, feita há quase 200 anos, tem 2 colunas. Então, essa divisão de colunas ela não é por acaso, é para facilitar mesmo a leitura. E, por fim, imagem, ou elementos de atração. Um estudo da Poynter University de 2000, com páginas na web e textos impressos, mostra que o que a gente mais vê quando a gente olha uma página é infográfico, em primeiro lugar, no caso de páginas de jornais, mas as páginas, de maneira geral, é imagem. A gente já sabia disso, né? Mas eles constataram, por um sistema de um programa de computador que conseguia fazer mapas de calor de onde o olho estava olhando, eles conseguiram perceber que páginas com imagens eram lidas em 75% das vezes, e páginas que só tinham textos, só 25% das vezes. No caso, eles estavam usando jornais e revistas, né? No caso do livro, não. Quem está lendo um livro está ali de olho, sabe que o livro não vai ter uma imagem por página. Mas a imagem sempre é um ponto de atração. Então, nas peças que vocês forem fazer, né, cartaz, folders, é importante que haja. Textos curtos, né, também são bastante atraentes. É que o texto sempre exige um esforço, né, maior para a leitura, uma concentração. Por isso, inclusive, que existe o design e por isso que existe a editoração eletrônica, para tentar capturar ao máximo a leitura e o olhar das pessoas. Esse foi o último slide. Eu vou corrigir, como eu falei, vou disponibilizar lá na nossa sala. Eu gostaria de saber, nós temos só 9 minutos, se alguém tem alguma observação, ou quer fazer algum comentário. Eu estou super feliz com a participação de vocês, assim, realmente estou me sentindo realizado aqui, vou passar o resto do sábado feliz. Várias pessoas, né, conversaram, fizeram questionamentos, trouxeram histórias para contar, isso é muito bom. Não fiquei falando sozinho aqui. Sim, sim, não, não. Gente, não se acanhe, então, de conversar comigo ou lá no Moodle. Se tiverem problemas com o tempo, me falem particularmente. Né, a gente tem vai manter um padrão de datas para organizar, porque todo mundo além da correria do dia a dia, nós somos brasileiros e a gente dá umas procrastinadas mesmo. Mas é bom tentar, né, manter a organização do tempo. Mas se tiver algum problema, me avise. Importante é que vocês sigam na disciplina, fiquem com a gente, né, se dediquem. Como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças, vai ser super tranquilo. E eu já, como eu disse no começo, já estou ansioso para conhecer vocês. E a primeira atividade é baseada no capítulo lá, né, que vocês precisam ler, tranquila. Eu vou deixar aberta até quinta-feira, meia-noite, e aí a gente vai começar a atividade 2. Eu vou... A Ana fez uma pergunta no chat. Oi, Ana, deixa eu ver. Manter a fonte utilizada em todo o texto ou para... Não, quanto mais você tem a ver com contraste tipográfico. Então, corpo do texto, né, o texto, o blocão de texto é a mesma, mas para as outras partes você pode trocar.
deve trocar. É interessante. Josué respondeu aqui também. Pode ser diferente, né? É interessante que seja diferente. Às vezes a outra cor, outro formato. A gente vai ter uma aula para falar sobre tipografia, a gente vai falar bastante sobre isso. Sobre desenho das letras. Como elas comunicam coisas também, né? Uma publicação para surfistas vai ser bem diferente de uma publicação para bancários, ou bancárias, né? Ou homens e mulheres de negócios. Professor, eu tenho uma dúvida. Mas aí durante, se for um livro, aí os títulos e subtítulos tem que estar igual às letras? Se for em um livro, sem ser jornal e revista? Não, um livro, vamos supor, a capa pode ter uma diagramação completamente diferente, né? Um projeto muito dela, cores, letras diferentes, e lá dentro, no miolo, você tem que manter o padrão assim, por exemplo, os títulos podem ser diferentes, mas todos são iguais. Entendeu? O corpo do texto é sempre igual para o livro inteiro. O título, os títulos são diferentes do corpo do texto, mas porque eu tenho capítulos, né? Eles se repetem em todos os capítulos. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ou seja, eles são diferentes do corpo do texto, mas o título é tudo igual, título. Corpo do texto é igual ao corpo do texto, em todos os capítulos. Se tiver subtítulos também tem uma formatação diferente para subtítulo. E assim vai. E aí, se tiver mais elementos, você vai criando, pode criar outras letras, né? Vamos supor que tenha tabela e título de tabela, você pode criar um padrão de título de tabela. Vamos supor que tenha imagem, tenha legenda para as imagens. Aí você pode criar um padrão para a legenda de imagens. E aí esses padrões se repetem toda vez que tiver esses elementos. Toda vez que tiver legenda, é o mesmo elemento. Mesmo estilo de legenda. E assim você vai criando uma identidade visual, né, para sua publicação. Mais alguma coisa? Esse livro, como que vai ser? Você vai disponibilizar um modelo para que a gente possa aplicar a arte nele? Porque a gente não vai criar um livro, né, o conteúdo de um livro. Não, texto falso. Mas são vocês que vão criar. Não, a gente vai ver exemplos das partes do livro, tudo, mas são vocês que vão criar. Você vai chegar lá no Canva, supor que seu livro vai ter 20 páginas. Você vai abrir 20 páginas no Canva. E aí vai começar a fazer. A capa é a parte, né? Mas aí vai começar a fazer a folha de rosto, depois da ficha catalográfica, depois do sumário, depois, sei lá, se tiver uma apresentação, depois o primeiro capítulo. Aí o texto é falso, não vou ler o texto. Você vai pegar qualquer texto da internet e colocar lá. Entendeu? A gente vai ter um tempo, assim, para fazer isso. Não se afobem. Vai ser bem tranquilo. Já vai pensando, né? Um livro que você gostaria de ler, Ana. Um tema que você gostaria de ler para você fazer o seu próprio livro. Por nada. Alguém se levantou a mão? Bruna? Não? Era eu que tinha levantado, era para saber se vai. Já respondeu que vai ter um tempo para fazer isso. É porque eu pensei que a gente ia fazer tudo isso lá na aula presencial. Eu não me lembro como foi da outra vez, vou perguntar para a Keila. Mas, assim, eu não me lembro se vocês trouxeram pronto e aí só apresentaram. Todo mundo viu de todo mundo. Ou se vocês fizeram lá na hora, não me lembro, assim, porque eu me lembro que a gente estava num laboratório. Mas, de qualquer maneira, se for fazer na hora, você já pode trazer tudo que você quiser, suas imagens separadas, assim, sei lá, no e-mail você já traz seu texto, suas imagens, lá na hora você só monta. Porque só são 2 horas, aí para montar e apresentar? Não, aí não vai dar para apresentar, né? Eu acho que era só a apresentação mesmo. Eu vou dar uma olhada como foi. Sim. Mas realmente, não dá. Se for fazer na hora, não dá para apresentar. Então, se for trazer pronto, aí dá para apresentar. Tá, obrigada. De nada. Gente, são 12h28, então eu encerro por aqui. Antônio, peço que você interrompa a gravação. E qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma dúvida, fale comigo lá no chat. Agradeço a presença imensamente de todo mundo, dos
os tutores, monitores aqui do Josué, da Larissa e da Sara, e bom semestre para nós, né?